Valendo para você mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. Está aí no vídeo meu amigo Rogério Cato, analista de sistema, mas com certeza também muito conhecido como promotor de eventos. O Gerinho do Brooks, o Gerinho dos eventos, das festas de peão, das boates, enfim, é um cara muito conhecido. Rogério Rossi Cato, é a sua família. Conte para nós a história da sua família aqui em Orlândia. Sempre bem-vindo aqui conosco. Obrigado, Tarciso. Prazer estar aqui com você. Você que é uma referência da comunicação, né? Bondade sua! Fico lisonjeado de ser entrevistado por você. Minha família é uma família tradicional, orlandina. Meus avós vieram da imigração italiana, na época da imigração italiana. Meu pai, comerciante, minha mãe do lar. Nós somos em 5 irmãos. E quais são esses irmãos? Pode nominar todos e não esquece de algum, não. Não, são 5, né? São 5. Tem hora que precisa buscar, né? Mas é a Fabiana, a Débora, o Matheus, a Sara e eu. Você nasceu no Jardim Boa Vista. Isso. O seu pai é muito conhecido como comerciante. Seu pai trabalhou um certo tempo na Casa Meir, né? Como é que foi a trajetória do nosso querido Catarino? Do Catarino. Ele trabalhou... Meu pai nasceu dentro do açougue. Trabalhou muito... Na época, quando ele era moço, trabalhou... tinha um açougue... O Pascoalim tinha um açougue. Seu Pascoalim, muito tradicional. Tradicional. E depois meu pai foi trabalhar na Casa Meir, porque eu acho que todo mundo da família trabalhava na Casa Meir na época. E aí ele foi trabalhar na Casa Meir e assim que teve a oportunidade de montar o próprio negócio dele, ele construiu o açougue em sociedade com meu tio. E tá até hoje. Ele tá no açougue há muito tempo, né? A vida inteira, né? Eu acho que a Casa Meir foi só uma passagem só que ele teve ali. Ele pegou um aquecimento, depois largou mão. A minha praia é essa e vou trabalhar com isso. A vida inteira no açougue, meu pai. A sua trajetória estudantil, você fez a parte primária em que escola, lembra? Arthur Oliva. No Arthur Oliva. Arthur Oliva, depois eu estudei no Alcídio, que deu uma base excelente, né, para a minha formação, que na época a informática ela estava começando, né, o TI estava começando a evoluir no Brasil, e o Alcídio deu uma base muito boa. E depois eu fui fazer análise de sistemas na Unifran. Quer dizer, você fez análise de sistema na Unifran. Isso. Você se formou com quantos anos de idade? Formei com 23 anos. 22 para 23 anos. E essa vocação por mexer com computador, você acabou tendo desde sempre, é isso? Sim, eu sempre gostei de tecnologia. Sempre gostei de tecnologia e tenho ainda uma empresa de desenvolvimento de software, né? Que desenvolve software. Temos vários clientes na região, São Paulo, também capital, temos alguns clientes lá. E o negócio vai muito bem. Aliás, essa empresa tem um trabalho nesse segmento de informática. Qual foi o primeiro cliente dessa sua empresa no setor de tecnologia? Primeiro cliente meu, eu lembro que foi o Laboratório São Marcos, em Ribeirão Preto, que era na 9 de julho. E me lembro disso, cara, faz tempo. Na 9 de julho. Primeiro cliente. Na época, o Dr. Elias, que era o proprietário do laboratório, ele precisava de sistema para laudar os exames, controle de estoque e tal, e foi o meu primeiro cliente. E naquela época era assim, a gente desenvolvia o software, né, desenvolvia o sistema, gravava em disquete e levava lá. Aí chegava lá, implantava nos computadores e colocava para rodar e dava o treinamento para os usuários. Muitas vezes chegava em Ribeirão, o disquete não estava funcionando mais, porque era magnético. Ele perdia os dados no transporte. E tocava o Rogério voltar. Volta para Orlândia para poder gravar o disquete de novo e entregar novamente. E era bem no começo da tecnologia, porque isso hoje em dia nem se concebe, né? Nessa época, o programador, no caso o analista de sistema, ele reunia o analista, o programador e tal, e programava na empresa. Ele programava tudo na empresa. E esse cliente, naturalmente, comprava esse software e pagava aluguel? Era assim que funciona? Isso, exatamente. Ele pagava para desenvolver e pagava uma mensalidade. Além desse primeiro, você teve e tem ainda clientes conhecidos aqui. Pode citar o nome. A Aquasonda, do Quacim. Do Quacim. Isso. A Aquasonda também foi uma base minha. Trabalhei um tempo na Aquasonda também. Com o Quacim foi uma base. Aliás, a Aquasonda é cliente minha até hoje. Até hoje? Até hoje, de software.
Cliente até minha até hoje. Na época da Aquasonda, o Quasim inovador, ele digitava as propostas para os clientes, digitava no Word, enfim, uma ferramenta de texto qualquer, e eu entrei fazendo o desenho dos perfis. Então ele sabia de tantos metros a tantos metros, era solo, porque a gente tinha os mapas geológicos, né, da época. Então de tantos metros a tantos metros era arenito, por exemplo. Tantos metros a tantos metros era basalto, um exemplo. Então eu usava um programa que chama CorelDRAW e desenhava o perfil do poço, e aí ele chegava com aquele desenho, o croquis, né? Que naquele tempo devia ser uma novidade. Fechava tudo, fechava todas as propostas, né? O cliente conseguia enxergar como é que era mesmo um poço artesiano, né? Então... eu fico imaginando o seguinte, né? Um cara é de tecnologia de informação, aí depois o cara mantém a empresa, que é muito importante, e ao mesmo tempo começa a se notabilizar no setor de eventos. Como é que começou isso? Foi de uma hora para outra ou desde os tempos de aluno você já tinha essa pegada em termos de evento? Não foi de uma hora para outra. Desde a época da faculdade, eu sempre promovia as festas. Na própria escola? Na própria faculdade. Você não foi da comissão de formatura, não? Não fui. Você não foi orador, essas não, né? Essas festas chatas eu não gostava, não. Gostava, não. Essas festas careta não era minha praia. Mas eu sempre participei dos eventos e tal, e fui me envolvendo com isso, né? É claro que eu não pensava na época em ganhar dinheiro, porque eu sendo uma família tradicional, o que eu tinha que fazer? Estudar, concurso, ou então montar empresa, tal, tudo certinho, né? Tinha que seguir a regra, né? Mas aquela coisinha do hobby, que nem eu tenho até hoje, né? Eu posso ter a profissão de advogado, engenheiro, etc e tal, mas a gente não esquece de comunicação, né? Exatamente, é isso. Assim como o teu pai nasceu no açougue, eu nasci numa rádio, e você também gosta de eventos, é assim que funciona. Exatamente. E se você for ver, eu me dou melhor nos eventos do que em TI hoje. Eu estou ultrapassado no TI. Ainda bem que eu tenho meus colaboradores que tocam o negócio, entendeu? Mas hoje eu sou ultrapassado, entre aspas. Agora, no caso específico seu de eventos, você tinha essa pegada. Deve ter pintado a primeira festa do peão, alguma festa que você pode participar. Explique para nós qual foi a sua estreia como promotor de um evento, já com a condição, não digo profissional, mas aquele começo. Surgiu com uma oportunidade de eu ser sócio investidor. Que aí nós montamos uma boate na época em Orlando, chamava Luna Boate. E eu entrei como sócio investidor. Para quem não sabe, a Luna ficava onde hoje é Casas Bahia. Isso. Dedicação total a você. Ali na Rua 1. Exatamente, Casas Bahia, exatamente. Na Rua 1 ali. E eu entrei como sócio investidor, na verdade, que eu não era da noite. Quem era o seu sócio? Era eu chamo o Elton, que é de Morro Agudo, o Fúvio, que é de Ituverava, e o Mishima, que é daqui de Orlândia, o Flávio Mishima. O Flávio Mishima. Que é muito amigo meu, todos eles são muito amigos meus. E eu entrei como sócio investidor, falei, olha, só que eu não sou da noite, vocês que são da noite, o Mishima também não era da noite. Ele também era da área de TI, trabalhou muito tempo na Carol. Então é só o cara de Ituverava e de Morro Agudo que gostava da noite. Isso, que era da noite. Até porque esse tipo de eventos, essas coisas, tem uma vida útil, né? Explica direitinho como é que funciona isso, Rogério. Esse tipo de comércio, casa noturna, ele tem uma vida útil. Então, quando a gente foi montar, como eu sou estratégico, né? A gente determinou dia para abrir e dia para fechar. Que geralmente são 2 anos, 2 anos e meio. Não mais que isso? Não mais que isso. Isso é verdade, né? Você vê tanta casa da noite em Ribeirão, Ribeirão, bar, São Paulo. São Paulo até que dura mais, né? Quando vira um case, aí dura mais. Mas Ribeirão mesmo, N casas abriram e fecharam. E aí depois você tem que fechar ela, reformular e abrir novamente, né? Mas nós programamos 2 anos, 2 anos e meio, chegamos a 3 anos com um bom público, então foi excelente. Então, a Luna foram 3 anos que 3 você comandou. Aí depois nós passamos o ponto para o Rafael Palma. Pro Rafael. Isso. E quanto tempo ele tocou? Uns 2 anos mais? Eu não lembro, acho que é uns 2 anos mais ou menos, que seria a vida útil da transição. Por que esse tipo de evento, naturalmente, ele morre naturalmente? Assim, nesse sentido. Qual é a razão? É porque o público ele está sempre em busca de novidade, de coisa nova, quer sempre novidade. Porque como uma casa noturna de shows, uma casa de shows, ela busca um público mais jovem, né? Então é natural essa ânsia de sempre querer novidade.
entendeu? Então, E é aí, isso. depois que você saiu da Luna, fechou a casa ou passou para uma outra pessoa, aí surgiu o Brooks na sua vida. Surgiu o Brooks. Inclusive, um fato interessante da Luna, quando nós criamos a Luna, nós falamos, a Luna vai ser eclética, né? Vai tocar sertanejo, pop rock, samba, eletrônico, vai tocar de tudo. Por fim, a Luna só tocava sertanejo. Nem outro gênero musical agradava. Porque é um gosto que, de uma certa forma, prevalece aqui na região. Na né? nossa região, sim. Mas a gente queria muito promover coisas diferentes, só que não fechava a conta, não pagava. Quando vocês traziam um artista ou uma atração que não fosse segmento sertanejo, era prejuízo na certa. Prejuízo, não se pagava. E aí nós acabamos colocando sertanejo e trouxemos muitos shows ótimos. Pode citar alguns que você trouxe. Cléo de Bar, Conrado Alexandro, Loubé, fora os cantores da região também que vinham aqui, Juliano César, João Pedro Cristiano. Nossa, teve muitos artistas passaram pela Luna, muitos artistas bons. Diego Arnaldo na época, muitos artistas bons. Agora, Rogério, eu entendo que para trocar um negócio desse é complicado, né, cara? Um pouquinho. Eu acho que é cansativo, né? Embora, claro, você tenha um sistema de gerenciamento, você consegue controlar, mas você fica meio escravo de um trabalho, né? Ou eu estou errado de dizer? Não, hoje não mais. Hoje eu já consigo administrar bem, consigo administrar à distância. Então, o sistema ajuda muito a gente, entendeu? Mas não é a mesma coisa que você tá ali convivendo no dia a dia, né? Colocando o seu detalhe, a sua marca em cada ponto. Não fica um negócio... Você consegue controlar, mas você não consegue detalhar. E é interessante, né? Pelo menos na história recente, você acabou, e os seus 3 parceiros, acabaram sendo pioneiros, né? Naquela época. Por que você acha que esse segmento nunca mais voltou em Orlândia? Não. É uma página virada em outras cidades? Por quê? É por falta de público mesmo. É por falta de público. Inclusive, um fato interessante também, antes a tradição aqui da nossa cidade, para buscar entretenimento, ou buscava em São Joaquim da Barra, o pessoal ia muito para São Joaquim da Barra, que tinha as boates lá, Pantheon, Windows. Então era uma tradição ir para São Joaquim da Barra ou para Ribeirão Preto. Era uma tradição. Com a Luna, nós fizemos um fluxo reverso. Nós começamos a trazer pessoal de Ribeirão, São Joaquim, Tuverava, região, para a Luna. Então teve uma movimentação contrária na época. Bom, aliás, né, a gente percebe que tirando Franca e Ribeirão Preto, tá difícil vingar esse tipo de caso hoje em dia aqui na nossa região, em cidades de porte menor, né, Rogério? Eu acho que nem tem na nossa região esse tipo de caso. E a procura hoje do público está mais para um negócio mais despojado, um negócio tipo um bar que depois vai virar uma baladinha, ou um bar que vai ter música ao vivo. Entendeu? É um negócio mais despojado. Não tem aquela formalidade de você ter que esperar o horário para chegar, entrar. Aí chega lá, tem um show, assistir o show. Então, o público está buscando coisas menos formais. Então, nessa linha de raciocínio, o Brooks atende isso. O Brooks, quando você foi para o Brooks. Exatamente, o Brooks ele veio para atender isso. Entendeu? Na época, até eu peguei, como nós passamos a situação da Luna de ter só sertanejo, que era só o sertanejo que dava lucro, quando eu fui abrir o Brooks, eu falei assim, aliás, que é minha esposa, falei assim, aliás, eu vou colocar um chapéu na logo do Brooks, para todo mundo entender que é sertanejo. Para não te cobrar outra coisa. Não ficar me cobrando outra coisa, entendeu? E hoje o Brooks, ele é o eclético que a gente queria na Luna. O Brooks, ele de sexta é sertanejo, de sábado é MPB e de domingo é samba. O famoso pagode. Exatamente, da domingueira. É a domingueira. Então, ele se tornou mais eclético do que a Luna. Entendeu? Agora parece que a patroa pediu, não quero mais casa noturna. Aí você teve que convencê-la. Vamos lidar com isso. Quando eu fui montar o Brooks, ela pegou e falou assim, não, eu não quero isso. Não quero casa noturna. Eu falei assim, Leandro, calma. É só um bar pra gente tomar um chopp com os amigos, tal, você tem. E pra gente se divertir também, fica tranquilo, não tem problema. Primeiro dia, amigo, a fila virava o quarteirão. E lotado, aquela rua lotada, e gente pra entrar e não cabia mais ninguém, foi uma catástrofe, a primeira noite.
Aí eu falei assim, fica tranquilo, falei, avisei todo mundo, os colaboradores, fica tranquilo, é mesmo. Novidade, o pessoal quer conhecer, quer ver, não esquece, é inauguração. Segundo dia lotou de novo, aquele negócio pegado, raiada, fila virando a Avenida 9 lá, de gente querendo entrar e não tendo como. Aí eu peguei e falei, quer saber o negócio? Agradece a Deus, certo? Vão pra cima. Coloca segurança, vão fechar, vão fazer, busca câmera fria, enche de gelo, é isso que a gente sabe fazer. E Vamos pra você cima. está nessa vida há 8 anos. 8 anos já faz o Brooks. Então, você entende que hoje o Brooks ele consegue ter um público identificado com ele. E você avançou. Você não abria na hora do almoço e hoje serve um almoço que é bem concorrido. O diga-se de almoço, passagem. ele veio com a pandemia. Porque na época da pandemia tinha os horários, você não podia abrir à noite. Então ele tinha algumas regras de horário. E veio com a pandemia. E eu te confesso que é muito gostoso você sentar naquele ambiente do Brooks, que é madeira, é um ambiente muito gostoso. Eu acho lá um ambiente muito gostoso. Você sentar ali para almoçar. E às vezes tomar um shopping na hora do almoço. Então eu acho muito legal. E naquela transição Luna e Brooks, foi bom que você encontrou um prédio com uma característica legal, né? Foi um achado, na verdade, né? Porque eu acho que aquilo lá é um dos melhores prédios de estrutura de Orlândia, aquele é um dos melhores prédios. Em termos que nem agora, nós estamos em época de chuva e tal, ele é 100% coberto, entendeu? E eu acho muito bonito a estrutura dele, a arquitetura dele eu acho muito bonita também. É claro que a pandemia chegou, vamos falar dela, porque ela também atrapalhou o rodeio, que daqui a pouco nós vamos detalhar mais. Então, nesse caso, a parte restaurante do Brooks foi em função da própria pandemia. Foi. Que, na verdade, você teve que se reinventar, como todos do segmento tiveram, porque vocês sofreram demais, né, Jairinho? Sofreu muito. O que acontece? Não podia mais ter música ao vivo, não podia ter mais nada, então só que a cozinha do Brooks sempre foi muito boa. A cozinha, nossa cozinha sempre foi uma cozinha, não de uma gastronomia sofisticada, mas muito boa, tempero bom, muito gostoso. E uma pegada de comida de boteco também, né? Essa coisa deixa a pessoa à vontade também. Até o cardápio do Brooks foi todo elaborado por mim, porque eu também tenho esse predicado. Sim. Eu sou formado também em gastronomia. Fiz curso de gastronomia. Quando surgiu as escolas de Ribeirão, eu fui um dos primeiros a se formar lá. Já pensando amanhã depois, quem sabe, me cai um restaurante no colo, só apitar que eu jogo. Exatamente. Que beleza. Então, a gente sempre teve essa vontade. Então, a cozinha do Brooks ela é muito saborosa, comida, enfim. As cozinheiras lá são ótimas, entendeu? Então, aí surgiu esse negócio com a pandemia. Só podia vender comida. E um chefe meu, que foi um professor meu, eu estava no meio da pandemia. Inclusive, eu estava numa reunião no escritório do Matheus Calil, lá no Viola Show. E eu desci e encontrei esse chefe. Ele era chefe do Antio, na época. Hoje é falecido. O Antio era da família do Túlio Santini. Sim. E eu desci do prédio do Matheus, a gente meio isolado, por causa de pandemia, né? Meio isolado. E ele me viu e falou assim, Rogério, eu vi seu carro aí e tal, e eu tinha certeza que era você. Fiquei esperando aqui fora para te ver. Como é que você tá, tal? Como é que tá o Brooks? Falei, chefe, tá péssimo. Não tô conseguindo trabalhar, não tô conseguindo fazer show e tal. Ele falou assim, você não tá fazendo delivery? Falei assim, não, chefe, delivery é para pizza, lanche. Minha cidade é cidade pequena, não pede comida. É muito difícil, porção, das coisas, não pede. Ele falou assim, não, vem cá que você vai fazer delivery. Aí ele me colocou lá dentro lá do Antio, mostrando todas as embalagens, formas, tal. Pediu para a secretária dele lá anotar todos os números para mim das embalagens, tal. Ele falou assim, ó, vai fazer delivery. Você tem uma equipe, você tem família, todo mundo lá depende do seu estabelecimento, vai fazer delivery. E foi uma ideia que naturalmente acabou todo mundo se utilizando. Sim. A sobrevivência de quem lidava com mas isso. Eu demorei para entrar no delivery, eu demorei uns 6 meses para entrar no delivery. Enquanto todo mundo estava fazendo delivery, eu estava parado. É a famosa reinvenção, né? Exatamente. O cara tem que estar ligado, antenado para uma outra alternativa. E aí, naquela época de pandemia e tal, o que acontece? O pessoal se reunia em casa, ou em família, ficava em família em casa. Aí todo mundo queria um peixinho frito para tomar uma cerveja, queria uma porpetinha, queria um torresmo e tal, você tem. E eu vi que vendia, que saía.
Mas na minha cabeça, delivery antes era só pizza e lanche. Agora, vamos falar do segmento de rodeio, né? Segmento de rodeio. O Brooks rodando, de repente, rodeio. Quando é que foi o primeiro rodeio e como que o Matheus Calil, que é um grande parceiro, não é o exclusivo parceiro, mas é um grande parceiro que você tem, apareceu, que você teve contato? Quem te apresentou? Você já o conhecia? Explica para nós. O Matheus, eu já conhecia ele dos rodeios, né? Sim. Porque é inevitável você ir no rodeio e não encontrar o Matheus. Ele é apaixonado por isso. Então eu já conheci ele. E faz isso de maneira bem profissional, né? Sempre frequentei os rodeios dele, da Ribeirão Rodeio Music, sempre frequentei os rodeios dele e tal. Mas nós começamos mesmo no rodeio na época da Luna, que ela era uma boate que também fazia as festas da região. Então, por exemplo, na época o Rodolfo fazia um rodeio... O ex-prefeito. Rodolfo Meirelles. Fazia um rodeio que chamava Top Team Cristal. Então, a boate do rodeio era a Luna. Um exemplo. Entendeu? E festa da soja. Vai ter boate na festa da soja. Eu participava das licitações para promover a boate também. Então, começou aí. Mas aí depois, com a vinda do Orlândia Rodeio Music, o Matheus fez essa proposta. Inclusive o Vado que sugeriu para ele. O Vado falou assim, nós temos um menino muito bom aqui em Orlândia, tal, você tem o Rogério, por que você não chama ele para compor com você? Ele falou assim, nossa, conheço o Rogério, tal, não. Inclusive, quase que nós entramos, a Luna quase que entrou no Ribeirão Rodeio Music umas 2 vezes, entendeu? Comprando espaço para revender. E aí nós montamos sociedade. Aí hoje a sociedade do rodeio, não só do de Orlândia, como outros rodeios que a gente faz parte também, eu, o Matheus Calil e o Marcos Abud. Marcos Abud é um homem que das montarias, Marcos... e ele é da coordenação técnica. Isso, o Marcos Abud, ele é diretor de rodeio de Barretos, né? Ele é independente, ele é diretor de rodeio de Barretos, e ele já foi presidente também de Barretos algumas vezes, e ele é dono da Liga Nacional de Rodeio. Que promove aqueles eventos. É um torneio, né, da Liga Nacional. São 93 etapas no Brasil. 93? 93 etapas no Brasil. Se a gente tem 53 semanas, naturalmente tem festa aqui. Inclusive, essa semana deve estar tendo umas 3, 4 etapas, mais ou menos. Meu Deus. E, tipo assim, meus sócios são meus irmãos. Graças a Deus. São meus irmãos. Então, a sociedade partiu daí. E a questão da colaboração nos eventos, eu sempre fui muito participativo, tal, tanto é que eu falei da Luna que eu não aguentei ficar só no administrativo, sempre fui muito participativo, tal, e a gente vem estando bem com essa sociedade. Como o Matheus faz a coordenação, ele tem esse projeto, ele tem os parceiros. Isso. Então, por exemplo, aqui em Orlândia Rodeio Music, você é responsável por qual setor, o Marcos Abud por qual e o Matheus por qual outro segmento? É bem dividido, não só aqui, mas como os outros eventos também que nós participamos com essa sociedade. O Matheus, ele é da parte de marketing e captação de recursos, de patrocínios. É o que vende as cotas, aquela história toda. Isso, exatamente. Só que ele participa também de projeto, tal, tudo. Sem dúvida. Eu fico mais na parte de projeto, montagem... venda, financeiro, essa parte, e o Marcos Abud com a parte técnica de esporte, equestre, rodeio, em touros, essa parte. Agora, a tecnologia de informação em algum momento te ajuda nisso, né? Sim. Venda de ingresso, explica como é que esse lance, até que, de que forma a sua empresa, né, acabou te ajudando nesse sentido, Alex Home. Sim. A venda de ingresso foi até... Hoje a gente tem um setor dentro da Alex Home que é só destinado à venda de ingresso. Foi até interessante. Na época, 2014, 2013, 2014, o Paulo Emílio, que é um tropeiro, o maior tropeiro do Brasil, ele é famoso por causa do touro bandido, mas o Paulo Emílio, ele é um dos melhores tropeiros do Brasil. Tropa do Paulo Emílio! Isso daí. O bicho pega, hein? Na época... É aquele estouro nervoso, bravo, bandido, joga o peão com 2 segundos. Aqueles touros que são bravos na arena, mas no passo você coça a cabeça deles, né? Mas na arena apertou algum lugar do corpo dele, o bicho esperneia. Não é assim que funciona, é verdade. Então, o Paulo Emílio, ele sempre foi um visionário, né? Sempre gostou de andar na frente e tal. E ele falou assim, ele
ele tinha uma equipe lá e alguém me conheceu, enfim, nas andanças aí. Ele pegou, ele me chamou lá, ele falou assim, ó, o negócio é o seguinte, eu preciso saber o quanto que eu tô vendendo todo dia. Eu preciso olhar no meu celular e ver o que que eu tô vendendo, o que que tá acontecendo e tal. Só que na época, na época não, ele usa até hoje, cartão magnético. Os ingressos eram de cartão magnético, entendeu? E não tinha solução, que eu acho o meio mais seguro, é cartão magnético. E não tinha solução para aquilo na época. Aí eu peguei, olhei para ele e falei assim, nossa, mas aí é muito fácil para mim. Aí eu peguei e desenvolvi uma aplicação para ele para fazer as vendas de ingresso dele. Então a venda de ingresso começou com ele, entendeu? E aí depois nós fomos evoluindo, tal. Hoje nós temos N maneiras, né, de vender ingresso online, papel, enfim, tem N maneiras de vender ingresso hoje. Mas começou com ele. Agora, você pega uma festa do tamanho do Ribeirão Rodeio Music, né? Que tem lá uma estrutura, tem uma tradição. Quanto de recurso envolve um rodeio com essa pegada, com esse tamanho, essa grandiosidade, Rogério? Você fala de recurso. De recurso de dinheiro. Quanto que movimenta pessoas que trabalham? É um número realmente impressionante, não, né, cara? Pessoas que trabalham. Dinheiro é difícil da gente falar, mas pessoas que trabalham são mais de 3 mil. De 3 mil a 3.500 pessoas. Partindo do princípio do cara que começa a montar a estrutura. Isso direto, empregos direto. Por isso, até na época da pandemia, você falou que se nós sofremos muito. Até esse dia que eu saí do escritório do Matheus, estava eu, o Matheus e o Casagrande. O Casagrande também é uma figura, ele que vende todos os shows. É um dos maiores vendedores de show do Brasil. Nada a ver com aquele pesqueiro Casagrande. É o próprio? O próprio. Tava eu, ele e o Matheus lá nesse dia. E a gente sentado na mesa de reunião lá, chorando as pitangas, né? Porque o governo falava o quê? Que a gente não era essencial. Então, o Matheus falou, como que eu chego em casa e falo para meus filhos que eu não sou essencial? Né? Aquilo doía na gente, né? E, na verdade, nós não somos. Nós somos essenciais. Quero dizer, por quê? Você pega um Ribeirão Rodeio Music, são 3.500 pessoas trabalhando diretamente no evento. Você pega o Rodeio de Orlando, são 600 pessoas trabalhando diretamente no evento. Entendeu? Então você pega um rodeio do tamanho de Orlândia. Quantos rodeios no Brasil não tem do tamanho desse de Orlândia? Entendeu? Do tamanho de Ribeirão deve ter o quê? Uns 30, 40 rodeios. Que é muito grande esse, É muito grande. Mas do tamanho de Orlândia tem mais de 1.000, com certeza. Você tem ideia de quantas festas do peão são realizadas no Brasil com um mínimo de estrutura? Não estou dizendo aquela que é meio rústica, rudimentar, não. Você tem ideia de quantas, assim? Pelo menos no estado de São Paulo? Tarcísio, não tem porque é muito volátil. Quando as prefeituras entram fazendo, o mercado se enche de festa. Quando as prefeituras estão com caixa baixo e recua, o mercado cai, entendeu? Mas eu te asseguro que nesse momento, que é uma sexta-feira, eu te asseguro que tem mais de 50 festas credenciadas rodando no Brasil. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. E nós não estamos na época de evento de rodeio mesmo. Agora, qual seria, e você pegou um gancho legal, a tradição de se fazer, o calendário de rodeio começa quando e termina quando? O calendário do rodeio, ele começa final de maio e ele estende até setembro, mais ou menos. Por quê? O rodeio é uma festa aberta. Então, depende do tempo, do clima. Da chuva. Entendeu? Então, é o tempo que, para nós aqui, chove menos, que vai ser programado esses eventos, entendeu? O risco é menor. Que nem essa semana em Cruz das Poças, ontem bateu um vento lá, desabou tudo, entendeu? E é um risco. Então, essa época do ano são festas mais indoor, não festas abertas. Aqui são aquelas que tem alguma cobertura que te permite você fazer mesmo com a chuva. Isso. E a gente nota, é claro, que não tem ginásio de esportes para se fazer isso, mas as pessoas sempre buscam ter uma cobertura para que não tenha prejuízo caso venha uma chuva. Isso. A não ser que seja uma chuva desarvorada, com vento, que aí não tem como se fazer um evento. Mas o Brasil tem muitas estruturas indoor. Exemplo? Fernandópolis, por exemplo, o rodeio lá é todo coberto. Quem mais? Você lembra assim de cabeça? Agora de cabeça eu não vou lembrar,
Mas tem bastante coisa. E também outra coisa, o rodeio não é só a festa de peão em si. Acontece muitos campeonatos de laço, campeonatos de timpani e tal, que nem Barretos mesmo. Na estrutura de Barretos lá, todas as pistas de Barretos são cobertas. Entendeu? Que é o Aras, que eles chamam de Aras. São todas cobertas. Aqui mesmo no José Mendonça, que é o campeonato de saltos aqui, tem várias pistas cobertas também. Isso permite que não haja nenhum tipo de risco, né? Para Exatamente. fazer um evento desse porte. Exatamente. Agora, Rogério, você estabeleceu a época que é ideal para se fazer rodeio. Um ano como esse, quantos rodeios você participou direta ou indiretamente? Diretamente. Uhum. Eu nunca participo indiretamente, é sempre diretamente. Foram 27 até agora. 27 rodeios. 27. E agora vai ter mais um em Ipuã agora, vou para 28. E depois talvez vai ter mais outro final de novembro. Como é que vocês combatem essa sazonalidade? Ou seja, a entre-safra. Que vocês usam essa estrutura para descansar. Para descansar. Por quê? A entre-safra é para descansar, para ficar um pouco com a família, né? Ficar um pouco em casa, ficar um pouco no Brooks, curtir os amigos. A gente usa entre-safra para isso. E é um desgaste realmente viaja muito grande. Muito, né, Tarcísio? Viaja muito, tá sempre fora, é sempre muito corrido. Então, a entre-safra a gente agradece também. A gente pode dizer que os rodeios dependeram muito mais das prefeituras do que depende hoje. Eu não estou dizendo que ele não dependa de dinheiro público, mas de uma certa forma, com a estrutura e com aquela pegada de chamar as pessoas, ele sempre vai precisar do apoio da prefeitura, mas diminuiu um pouco essa dependência? Depende da cidade. Dá um exemplo de uma cidade que é independente em relação a isso. Barretos, né? Barretos não precisa ir muito longe, né? Orlândia também. Orlândia também. Orlândia também. Orlândia é independente. Mas o que acontece? O Matheus sempre fala que o rodeio ele tem que deixar um legado para a cidade. Sim. Ele sempre fala isso. Então você pode ir onde você quiser. Você pega seu carro, vai assistir um show em São Paulo, em Curitiba, você vai onde você quiser. Mas ele fala, quantas pessoas queria assistir um show e não tem acesso a um show de qualidade? Entendeu? Tem acesso a shows pequenos, não tem acesso a shows de qualidade. Então, no caso, a gente cede um dia do rodeio para a prefeitura promover um show de portão aberto para a população. Até porque é só assim que ela pode ajudar, né? Para quem não sabe, o dinheiro público pode ser investido num evento particular desde que haja uma contraprestação. Ou seja, contrapartida. A contrapartida no sentido de que o cidadão não vai pagar para entrar. Isso é uma forma legal da prefeitura investir, não é isso? Isso, exatamente. E também é um negócio que não dá certo para todas as prefeituras, para todas as cidades, não é prefeitura para todas as cidades. Tem prefeitura que mesmo fazendo show portão aberto, não tem público, entendeu? Então, não tem tradição, talvez, né? Exatamente. Agora, passeando por curiosidades e fatos interessantes, né? Sempre tem algum fato que te marca. É um cantor que fica doente na última hora, é um fato que acontece. Recentemente tivemos esse ano do Orlândia Rodeio Music, Lauana Prado, que é uma cantora famosa. Aí ela estava lá em Colina, aí de repente 3 horas da tarde, a mulher não vem. Aí como é que foi esse evento? É uma expectativa. Transcorreu tudo bem, graças a Deus. Aconteceu o seguinte, no domingo do Rodeio de Orlândia foi um dia off, né? Sim, que não teve descanso. Nada. E voltava com o show da Lauana na segunda-feira. Até porque era feriado na terça, né? Isso, exatamente. Perfeito. Então a gente manteve o domingo off e para fazer o final do rodeio tal, e o show. Porque todo mundo fala em show do artista, mas o rodeio em si, a festa do peão, não é só o show do artista. Tem tudo, tem final da Liga Nacional que nós temos que entregar, tem várias coisas que nós temos que entregar, então não é só o show, né? Me desculpe, Lauana Prado, mas sem ela pode ser feito. Tem que ser feito. Só que vocês deram uma sorte, tá perto de Franca, né, cara? Então, não, mas é um caso interessante. Então eu aproveitei esse dia off para ir para São José do Rio Preto, que na outra semana já começou o Caltribus. E eu trabalho lá efetivamente lá. Então, no domingo eu fui pro Caltribus para na segunda-feira voltar para cá. Aí eu soltei lá para voltar para Orlândia. Naquela estrada que É nervosa. O celular não pega ali, né? Assis Chateaubriand. Não ali pega o celular.
Casão me ligou, falou assim, Rogério, a Lauana não vai fazer o show hoje. 3h30 da tarde. Eu falei, como assim? Liga 3h30 da 3h30 da tarde. Ele falou, eu falei, liga pro Matheus. Ele falou assim, não quero ligar pro Matheus, não. Fala você com ele. Eu falei assim, ai. O homem vai dar um piti. Aí, porque quando ele liga, ele fala, é um negócio sério, entendeu? O Matheus, ele questiona mais. Por quê? Que é isso, que é aquilo, por que não vai fazer? Ele vai mais a fundo. E o Casão, ele é muito sério, ó, não tem o que fazer, vamos atrás, bola pra frente. Aí, beleza, liguei pro Matheus, não tem o show da Lauana hoje. O que aconteceu? Tá doente e tal. Já tá com atestado médico e tal, não vai. Não, eu vou mandar um médico nosso atestar ela. Ixi, mas aí é perder tempo, né? Não, mas tudo bem. Mas foi feito. Mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Que nós... Ela tava no Hospital São Lucas de Ribeirão. Isso, mas nós não sabíamos até então. Mas nós temos que dar a contrapartida pro público, né? E aí, enfim, aí o Casão ligou novamente e falou, ó, é o seguinte, não vai ter, o Matheus vai tentar, mas não vai acontecer. Eu tenho isso daqui na mão, ó. Tem o Guilherme Santiago, tem o Luan Pereira, Guilherme Santiago, Luan Pereira e outra... Rio Negro Solimões. Não. Ainda não tinha. Não tinha passado. E um outro artista, Fido Mijeca, Tá. se eu não me engano. E Cleiton Romário. Cleiton Romário. Eu falei assim, nossa, Casão, e Rio Negro? Ele falou assim, cara, Rio Negro, tava falando com eles agora, eles estão vindo de Mato Grosso, acho que não dá tempo. Aí eu peguei e falei Eles fizeram um show no Mato Grosso? Mato Grosso. Aí eu falei assim, nossa, mas tenta, amigo. Aí ele pegou, ligou, tal, você tem, e nisso, a gente conversando, ele falou assim, ó, o Rio Negro topa fazer, só que vai ser corrido. Vai chegar às 7 horas da noite e tal, pra montar tudo. O Rio Negro topa. O Solimões também topa. Não, também. Quando os dois. É que a gente fala o nome principal, Porque ele é pequenininho, né? não precisa ser Não. É que nós falamos sempre o nome principal da dupla. Não que seja o principal, desculpa, não é isso. O primeiro nome. O primeiro nome, isso, não é o principal. Aí eu topa e tal, só que aí é 100 mil a mais do que o cachê da Lauana. Isso aí onera no caixa. Ah, o cachê deles além. Porque talvez vocês devem ter contratado a Lauana no momento certo, né? Porque que acontece? O rodeio do ano que vem já está tudo programado esse ano. Ah, perfeito. Entendeu? Nós já sabemos tudo que vai acontecer o ano que vem. Entendeu? Ela virá nesse ano de 2025 aqui, ficou esse compromisso? Não posso falar. Ah, tá. Ficou um compromisso, mas eu não posso falar. Tá, agora voltando aí ao Rio Negro e Solimões. Aí, mas só que onera a caixa, porque é 100 mil a mais e tal. E o Casão sugerindo, falou, a Lauana do Rio Negro é muito discrepante. Os ritmos são muito discrepantes e tal. Eu não contrataria. Falei assim, mas eu gosto do Rio Negro. Eu sempre tive vontade. Gosto também. Todo mundo gosta, né? É impressionante. E fazia muito tempo que eles não vinham em Orlândia. Aí eu peguei e falei, ó, vamos arriscar. Aí no começo a rede social, o povo começa a bater, né? Aí vem aquele cara de fora, mas eu paguei o ingresso, então que vai ressuscitar o homem do hospital para fazer o show? Não tem como. A mulher, perdão, no hospital? É contratual, isso aí nós temos que respeitar, porque é contratual. Entendeu? E ela é um ser humano. E ela é uma ótima cantora, uma ótima profissional. Eu tenho certeza que se ela tivesse disposta, ela iria fazer o show. E eles estavam no Mato Grosso, a previsão é chegar aqui 7 horas. 7 horas. E a banda e o som? A banda, né? Mas eles já estavam em Franca já, a banda. Ah, a banda já estava em Franca. E aconteceu até um fato interessante, que o meu fornecedor de LED deu para trás no rodeio de Orlândia. E eu liguei pro Danilo, que é um dos produtores do Rio Negro, e falei assim, nossa, Danilo, você contrata LED sempre e tal, você tem? Eu precisava de um fornecedor de LED. Tal, você não consegue, cara, de última hora, era na segunda-feira, o rodeio ia começar na quinta. Ele falou, Rogério, nós vamos para Mato Grosso, nós não vamos levar o nosso LED. Quer que eu converse com eles e tal, e aí a gente coloca o LED aí? Eu falei, por favor, cara. Então, já parecia que o mundo conspirava para isso. Sim. Né? Enfim, e aí apanhamos em rede social e tal. Aí depois deu um certo horário, todo mundo já foi acalmando os ânimos, porque não ia ter cancelamento do evento. O evento tinha que acontecer. E tanto dizem, e o mais importante, que Rio Negro e Solimões deram um show de simpatia, sim, né? Aí matou... A festa tava linda. Eu lembro até que eu liguei pro Dr. Sérgio, né, pra colocar ele pro prefeito, pra colocar ele a par da situação. Falei, doutor, a festa tá bonita, já passou Jorge Mateus, Ana Castela, tal, a festa tá maravilhosa, Gustavo Mioto, todo mundo curtindo. Fica tranquilo, nós vamos entregar o evento. Nós vamos entregar, fica tranquilo. Ele falou, não, eu não tinha dúvida quanto a isso, vocês são bem competentes, eu não tinha dúvida quanto a isso, pode ficar tranquilo.
E aí deu certo. Aí aquela correria gostosa, né? De superação, vamos fazer. A turma chegou às 7 horas da noite e tal, subir no grid, e vamos, tal. E Rio Negro Solimões fez o melhor show do Orlândia Rodeio Music até hoje. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Foi o melhor show. Depois, no meio da noite, o Matheus, o Marcão, que a gente às vezes não se encontra na noite, que cada um fica num setor, não se encontra à noite. Eles mandavam mensagem pra mim, Rogério, nossa, acertou demais, tal. E eu só agradeci a Deus e agradeci a todo mundo que teve compreensão também. Que teve compreensão, que estava lá, porque não é fácil. Agora, uma curiosidade. Uma festa que você esperava muito e que deu ruim. Ou porque choveu, ou porque o cantor eventualmente não cumpriu bem. Tipo de cantor que chega meio mamado e não faz o show. Não precisa dizer o nome da cidade. Já aconteceu isso? Não, acontece muito. Acontece muito. Tanto de expectativa de público, né? Que o público da cidade não corresponde com o coisa. E como também o artista tem hora que ele passa da conta, né? Mas eu vou te falar, nós temos... Passou da conta é bom. Nós temos poucos problemas com o artista, muito poucos. O problema maior é com a produção do artista. Os caras são meio mala também, não? Não posso falar. Mas o que acontece, Arciso? Na verdade, é que nem eu falo, eu não importo com essas coisas que nem... Tem gente que fala assim, o fulano pediu tantas garrafas de uísque no camarim, pediu tanto isso, pediu tudo aquilo. 25 toalha, aí você vai lá... Toalha, tal, você tem... Eu não me incomodo com isso aí, porque, tipo assim, a vida dele é na estrada, entendeu? Aquele momento ali do camarim é a casa dele, porque ele não tem parada também. Esse povo não tem parada, entendeu? Então, eu tenho que deixar o negócio mais confortável possível para poder receber esse pessoal, entendeu? Então, isso daí eu não me importo. Alguns exageros me incomodam. Quais deles? Quando pede o uísque, não tome, leva embora, a pessoa da produção leva embora, entendeu? O artista mesmo não bebe. O artista não rela a mão. Aí, às vezes, pede aquele monte de comida japonesa, não põe a mão. Comida japonesa é muito perecível, né? Sim. E pode aquele monte de comida japonesa e não rela o hashi na comida. Aí me incomoda essas coisas, eu fico chateado. Mas a turma do sertanejo é menos. A turma do sertanejo é menos. Que nem, por exemplo, nos eventos que nós temos aqui, quem abastece o camarim é a cozinha do Brooks, entendeu? Perfeito. Então eu chego lá e falo assim, hoje é galinhada para todo mundo. E o pessoal come galinhada e não reclama. Entendeu? É desse jeito. Desse jeito, não reclama. E depois também, Tarcísio, a gente, no dia a dia, porque, querendo ou não, a gente acaba se encontrando quase todo final de semana. Sim. Entre aspas. Então, tipo assim, show do Jorge esse ano, mais ou menos uns 7 eu participei. Jorge Matheus. Jorge Matheus, entendeu? Pelo menos uns 7. Então, a gente vai se encontrando. Então, você já vai reconhecendo a equipe, reconhecendo todo mundo, tal. E, no fim, acaba virando uma grande família. Entendeu? Agora, o que eu tenho que... Eu, como produtor do evento, eu tenho que dar o mínimo de condições para o artista se apresentar bem para o público. Eu falo em termos de estrutura, som, iluminação. Porque ninguém merece também botar a voz para um som que não funciona, né? Exatamente. Aí não tem retorno, o cara arrebenta a voz, exatamente. É complicado, né? Então, a gente sempre quando vai contratar, eles passam o rider técnico, né? As bandas passam o rider técnico. Quando eu vou contratar, eu sempre contrato empresas que atendam aquele rider. Entendeu? Por falar em relação de cantores, a gente percebe que quando o núcleo de vocês faz o rodeio, ele prestigia num ano um elenco de cantores, até para promover um rodízio nas cidades que você passou o ano passado. É assim que funciona? É mais ou menos assim. Vocês montam um time e esse é o time de 2025 e vai utilizando o pessoal. Porque que nem as agendas já já estão terminando de ser preenchidas, na verdade, agora, entendeu? Então a gente vai marcando várias datas daquele determinado artista para o ano e para os eventos que vai ter. Agora vocês conseguem aproveitar até geograficamente alguma proximidade? Quando é possível? Eu sei que é muito complicado. Difícil. O Brasil é muito grande, entendeu? O Brasil é muito grande, mas é claro que os próprios agenda, a gente chama de agenda a pessoa que vende o show e marca o show, sim, né? O próprio agenda, ele tem esse cuidado e eles têm o Brasil inteiro mapeado, entendeu? Então eles têm esse cuidado também. Esse dia eu tô no norte, para mim ir
para você lá, complicado. vai ter que fazer uma logística e tal. Ainda mais a maioria das cidades não tem aeroporto, né? Sim. Então é mais difícil a logística. Então, por exemplo, é muito fácil você fazer uma logística de São Paulo para Fortaleza. É simples você fazer uma logística. Agora, você fazer uma logística de São Paulo para Orlândia é complicado, Concordo. entendeu? Porque a gente não tem aeroporto. Então fica complicado. Agora a Tangará, inclusive a Bruna e o Thiago falou para mim que eles Pista asfaltada, balizada. Né? balizaram lá agora tal, e que até a Bruna me convidou para conhecer, para a gente ver, que é uma opção a mais, né? Para a gente Sim. poder proporcionar isso aí para os agendas. Ó, nós estamos lá. Agora, se a gente pegar dos estados brasileiros, aqueles que gostam mais de rodeio, quais são? Tirando São Paulo, porque São Paulo tem essa tradição. São Qual os Paulo, outros? Paraná, Goiás e Minas. Minas também rodeia muito forte. Engraçado, né? Se você chega o sul, né? Você só pega Paraná, porque Santa Catarina, Rio Grande do Sul é uma outra tradição, outro Tem tipo de festa. também, Tem, mas não tem com essa intensidade. Tal como no norte é vaquejada, né? Perfeito. Eu tive lá em Macapá, lá num evento lá, que Por era... falar nisso, você chegou a participar de uma festa como prestador de serviço, parceiro, não sei, Isso. lá em Macapá, capital do Amapá. Chama Expofeira. Mas o é evento. longe demais, Janine. É longe. Mas é uma feira gigantesca lá do governo do estado, essa feira, ela é gigantesca. E lá eles têm a vaquejada e o rodeio junto. Ah, junto? Isso. Junto a tradição deles e mais o rodeio Então, também. como a feira são 2 semanas, uma semana é vaquejada e outra semana é rodeio. E eu só não fui para lá esse ano, porque mandei técnicos meus para lá. Eu só não fui para lá esse ano porque bateu com outro evento que estava tendo na região. E aí eu optei por ficar aqui, entendeu? Mas ainda o meu pessoal foi para lá ainda. Mas é uma feira gigantesca, chama Expofeira. Eu cheguei lá, né, falando de perrengue. Dor de cabeça. Dor de cabeça. A logística é muito complicado lá, porque de balsa é 3 dias, Nossa. é só aéreo e são poucos voos. É a partir de Manaus? Como é? Ou de Belém? É Belém. Belém, né? Que é mais próximo. Tem Isso. razão. E são poucos voos. Aí eu peguei e embarquei os equipamentos, tal, tudo. Já tinha ido um tanto de equipamento via terra, com as carretas de São Paulo para lá. E eu peguei o equipamento mais frágil, eu levei na bagagem, né? Computador, antena de satélite, essas coisas, levei tudo na bagagem. Aí cheguei lá, despachei, eu peguei o voo em Goiânia, parava em Brasília e ia pra coisa. Despachei, que você tem que despachar por log, Sim. que é o transporte de carga, né? Porque é bateria, um monte de coisa, não pode andar junto com você na aeronave. E aí, cheguei lá, cadê minha bagagem? Não chegava. Fui no outro dia, ia começar com o Gustavo Lima, primeiro dia. Não chegava. Fui lá no galpão da TAM, eu só sinto muito informar, não veio nada. Só os equipamentos de Goiânia, do Gustavo Lima, já lotou o avião, nem remédio veio. E aí, como é que você se virou? Não teve o que fazer, só no dinheiro, vendeu só no dinheiro aquele dia. Vendeu só na grana? Só no dinheiro, que não teve o que loucura. fazer. Aí depois, no outro dia, chegou a mercadoria. Aí deu para normalizar. Aí deu pra normalizar. E é um negócio interessante lá. Nesse dia do Gustavo Lima, deu 36 mil pessoas. É um público de jogo de futebol clássico. Pra você ter ideia, aqui, o nosso evento aqui é 7.500, 8.500 pessoas. Ribeirão Rodeio Music é 40 mil pessoas. O Barretão, quanto que chega a dar lá numa noite? Ó, 40 mil, 50 não, mil? 90 90 é mil. porque tem aquela área mais externa, Isso, aquela né? área externa, isso. É gente demais muita da conta. gente. E de tudo quanto é lugar do Brasil. Aí o dia a organização do evento lá chegou pra mim e falou, Rogério, ó, Gustavo Lima e tal, foi tranquilo hoje. Falei, puta, 36 mil pessoas, tranquilo. Não, você vai ver terça-feira. Quem era a atração? Manu Batidão. Manu Batidão. Manu Batidão. É cantor regional lá, então. Terça-feira é 80 mil pessoas. Falei, mas é feriado na quarta? Ele falou, não. Manu Batidão, dá 80 mil pessoas. Eu falei, não tô acreditando. Se o sistema não fosse meu, eu ia duvidar. Deu 86 mil pessoas. Nossa Senhora. 86 mil pessoas. E aí depois tinha um artista que se apresentou lá, chama Carabal também. Que é um DJ que ele toca o brega. Sim. Chama Carabal. 90 mil pessoas. Aí eu falei assim, Estamos falando de Macapá, no estado do Amapá. Macapá. Totalmente diferente a cultura musical
nossa com a deles, entendeu? Com certeza. Totalmente Bom, diferente. Rogério, estamos chegando ao final desse nosso episódio. Tenho certeza que o pessoal gostou demais. A gente vai ter oportunidade de voltar em outra oportunidade para trazer mais história dessa vida do rodeio. Aquela pergunta final, o que você projeta? Vocês vivem um momento muito bom, né? Com a pandemia já se foi, há um interesse das pessoas. A gente pode dizer que esse segmento de rodeio vive um momento especial no aspecto de pique total. Nós só temos que tomar um pouco de cuidado agora, né, com a economia do país. Sim. É só isso que pode fragilizar o segmento, a economia do país. Mas do resto está indo muito bem. As expectativas são as melhores possíveis, né? Tanto é que, analisando aquilo que foi planejado esse ano, o ano que vem irá se concretizar, né? Então, as expectativas são as melhores possíveis. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Se Deus quiser. Pessoal, tá aí, portanto, a visita e a participação de Rogério Catto, nosso gerim, o gerim do Brooks, né? Que a gente chama carinhosamente. E eu tenho certeza que você gostou, né? Trouxemos informações interessantes sobre essa festa que é fantástica, que é o rodeio, com uma tradição em várias partes do país. Um abraço a todos e obrigado pelo prestígio de estar acompanhando esse nosso episódio.